Beleza, pessoal? Então, na videoaula de hoje, vamos dar continuidade à revisão sobre cristalografia. Na última aula, definimos a célula de Wigner-Seitz e agora vamos tratar do conceito de rede recíproca. Bem, nosso objetivo central é discutir um pouco aí sobre rede recíproca e apresentar uma breve definição da primeira zona de Brillouin, ok? Das nossas discussões aí sobre cristal, chegamos à conclusão que cristais são invariantes sobre uma operação de translação T. É isso? Lembrando que o operador de translação é uma combinação linear dos vetores primitivos da rede. Isso significa que propriedades locais de cristais também são invariantes sob translação. Por exemplo, a densidade do número de elétrons, a densidade de momento magnético, a concentração de carga, entre outros. Por simplicidade, vamos representar qualquer uma dessas quantidades aí pelo símbolo eta. Nesse caso em particular, vamos permitir que o eta seja uma função da posição R. Tranquilo? Então, nós temos aí pela invariância, né, sobre translação dessas quantidades, nós temos que eta de R mais uma operação de translação tem que retornar o próprio eta. Tranquilo, pessoal? Ou seja, vamos lá, notamos que a função eta de R é periódica e por esse motivo a função eta de R pode ser representada por uma soma infinita de senos e cossenos. Ou, popularmente falando, podemos expandir essa função em uma série de Fourier, aí, como mostrado na equação 3.3. Então, né, temos que eta de R é igual aí a um somatório, né, em K de eta de K exponencial de IG. Esse vetor G, estamos acrescentando ele aí, né, devido à expansão em série de Fourier, produto escalar R. Então, de cara, vemos que é necessário encontrar um conjunto de vetores G que deixa eta de R invariante sob operação de translação. Logo, temos que eta de R mais T, né, sendo T a operação de translação, ele explica aí no somatório em K de eta de K é elevado a I, G, produto escalar de R mais T, certo? R é o vetor posição, mais T é o vetor de translação, só para a gente não se perder aqui na conta. Então, a gente pode usar agora as propriedades, né, aí do produto escalar. Então, temos que vir um somatório de eta de K, E de I, G produto escalar de R, e E de I, G produto escalar de T. Então, note que a gente utilizou aí a propriedade, né, distributiva aí do produto escalar e usamos algumas propriedades da função exponencial. Tranquilo? O fato é o seguinte, como a função eta ela é periódica, ela tem que ser invariante sobre translação. Então, vamos colocar a igualdade, é o que queremos que aconteça, né? Ela tem que ser invariante. Então, antes de continuar, só fazer aqui um adendo, essa função eta de K, né, dentro do somatório, lá na frente, quando formos discutir um pouquinho sobre difração lá de raio-x, a gente vai discutir um pouco melhor sobre o significado. Mas só para vocês não ficarem aí perdidos nas letrinhas, esses N de K representam, na teoria de difração, a amplitude de espalhamento aí no caso dos raios-x.
quando a gente for discutir. Quando mudar o cenário, vai representar uma outra amplitude, tranquilo? Mas é uma amplitude. Então, voltando aí, para a gente não perder o foco. Então, para que a igualdade aí da equação 3.4 seja verdadeira, nós queremos que realmente o eta seja invariante sobre translação, nós temos que ter, então, que a exponencial de ig escalar t deve ser igual a 1. Tranquilo? Todo mundo aí acompanhando? Não dorme, não. Vamos lá. Agora vem a parte chata, né? Quando começa as contas. Assim, lembrando, né, que a função exponencial é periódica em intervalos aí de 2πn, tá certo? Nós concluímos que g escalar t tem que ser igual a 2πn para poder satisfazer a equação 3.5. Então, a nossa equação 3.6, ela aí é muito importante e o n é um número inteiro. Beleza, gente? Então, mentaliza aí essa equação 3.6, porque agora nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dela. Beleza? Então, podemos chegar na seguinte definição. Vamos definir, então, a rede recíproca. Falei para você esquecer o mais rápido possível. Então, a rede recíproca, o conjunto dos vetores G que satisfazem a equação 3.6, formam um espaço vetorial. E a rede formada por esse conjunto de pontos é chamada de rede recíproca. Mais um adendo na aulinha de hoje. Esse nome aí, de rede recíproca, ela vem do fato de G ser dimensionalmente, né, o inverso do vetor R. Então, note lá na equação 3.5, então se vocês puderem dar uma voltadinha no vídeo aí, tá? Para não dificultar aqui para minha apresentação. E quando você voltar lá, você vai perceber, né, que G tem que ser, né, dimensionalmente falando. Então, vamos supor lá que R, o vetor R e o vetor T de translação tem dimensão de comprimento, porque é posição, tranquilo? Então, o vetor G ele tem que ter dimensão de inverso de comprimento, de modo que aquela exponencial ela seja um número adimensional. Tá bom? Então, na exponencial, o expoente dela, lá, g escalar r ou g escalar t, tem que ser dimensional, pessoal. Não esquece disso, não. Tá bom? A gente não faz conta com expoentes que não sejam dimensionais. Então, por exemplo, não faz sentido eu tomar uma conta, por exemplo, 2 elevado a 3 metros. É 2 elevado a 3. Então, ali no expoente da exponencial, a gente precisa cancelar as dimensões. Então, por isso que G toma esse caráter aí de inverso do vetor posição e comumente é chamado aí de vetor recíproco. E os seus vetores do G que compõem esse espaço vetorial constituem aí uma rede recíproca. Tá? Espero que tenha ficado claro isso aí. Tranquilo? Então, beleza. Vamos voltar aí para o nosso foco aí mais uma vez. Então, seja G, né, da forma aí apresentada na equação 3.7, tá? Tranquilo isso aí, né, pessoal? Simplesmente o que eu peguei foi escrever o G como uma combinação linear de vetores do seu espaço vetorial, porque já vimos que ele o G forma um espaço vetorial. Então, um vetor desse espaço vai ser construído como uma combinação linear de vetores desse espaço. Então, B1, B2, B3 são vetores do espaço vetorial aí, G, né, da rede recíproca, tá bom? Então, vamos assumir também que V1, V2, V3 sejam inteiros, como a gente fez lá para o vetor de translação. Tranquilo? Logo, a gente vai impor a nossa equação 3.6 agora, nesse caso, para a gente ver o que vai acontecer. Tranquilo? Beleza. Então vamos brincar um pouquinho com as contas. Então vamos expandir o produto escalar de G por T. Então, nós sabemos então como é que é a expansão do vetor G no espaço da rede recíproca, e nós conhecemos a expansão do vetor de translação no espaço direto, e vamos tomar esse produto escalar. Então, o que a gente fazer? A gente quer forçar a barra,
e fazer com que aquela equação lá 3.6 seja verdade, né? Então, G escala T é igual a 2πn. Então, se a gente utilizar para os vetores da rede recíproca uma combinação onde eles estão relacionados com os vetores da rede direta dessa maneira aí, nós podemos, então, tá, chegar à seguinte questão. Temos que G escala T vai ser igual, então, a 2π, tá certo? V1 vezes N1, mais V2 vezes N2, mais V3 vezes N3. Note que, por definição, N1, N2 e N3 são inteiros. De maneira semelhante, nós estamos forçando que V1, V2 e V3 também seja inteiro, tá certo? Por quê? Porque lá na rede recíproca, isso lá mais na frente, nós vamos querer que os vetores que estão lá, uma vez que aquela lá vai constituir uma rede, nós queremos que G também represente uma translação, só que no espaço recíproco. Então, a gente vai impor que V1, V2, V3 é inteiro. Se a gente toma isso como definição, então V1 vezes N1, né, mais V2 vezes N2, mais V3 vezes N3, esse colchete também é um número inteiro. Então, logo, fica claro que realmente G escala T satisfaz a igualdade aí de 2πn, beleza? E nós então acabamos de montar a seguinte relação, que BI, né, o vetor BI, então o I sendo 1, 2 ou 3, e escalar a J, então a mesma coisa, 1, 2 ou 3, é igual a 2π, o delta de Kroneck, de J. Então, para quem não lembra, o delta de Kroneck, ele vale 1 quando I igual a J e 0 nos demais casos. Tranquilo? É só para que a gente possa realmente falar a mesma língua. Ok. Então, em resumo, o conjunto dos vetores G formam aí um espaço vetorial K, chamado espaço recíproco ou espaço dual. Então, quem gosta aí de álgebra linear, fica a dica para vocês ir lá procurar um pouquinho sobre espaço dual, aí vocês vão começar a entender a relevância do espaço recíproco aqui para a gente, tá bom? Mas eu vou tentar dar uma pitadinha, né, da importância para a gente começar a enxergar. Mas, de qualquer forma, veja o seguinte, tá bom? A rede recíproca, ela representa a transformada de Fourier de uma outra rede. Então, esse cenário que surgiu vão caber aí, vai fazer com que caiba algumas considerações interessantes. Preste atenção. Então, ó, a ideia básica aqui desse ponto, né, desse adendo que eu vou tentar colocar, é simplesmente para a gente linkar com outras disciplinas aí, né, do curso aí de pessoal que faz física, principalmente, costumam ver, certo? Então, o que acontece? O fato de surgir em nossa discussão a transformada de Fourier sugere aí rapidamente o caráter dual do espaço direto, tranquilo? Então, nós estamos falando do espaço de posição. Aí, nesse cenário, podemos fazer uma conexão interessante aí com a mecânica clássica, onde estudamos a relação entre momento e posição. Então, o pessoal que também fez mecânica quântica vê isso lá muito natural, a relação entre posição e momento. Então, vai linkando as coisas aí, pessoal. Então, em particular, temos que o momento conjugado, né? O momento conjugado lá na mecânica clássica, ele é dado lá, né, por PJ. Então, por exemplo, que também é chamado de momento canônico. E ele é a derivada de um lagrangiano com respeito à derivada temporal de uma coordenada generalizada. Tranquilo? Então, perdoa, falta um pontinho aí em cima do QJ, tá certo? Vocês colocam um pontinho em cima do QJ, uma derivada temporal de uma coordenada generalizada. Então, no caso da coordenada generalizada ser a posição, então vamos pegar só para a gente conseguir trazer para o nosso mundo aqui mais fácil, palpável, para a gente entender. Ó. Você considerar, tá vendo? Ó, a coordenada generalizada ali, o Qzinho ali, ó, ser a posição, teremos que o momento canônico
corresponde ao momento linear. Então, esse pezinho aí vai ser aquele pezinho que nós estamos acostumados, é o momento linear. Então, olha que coisa interessante, cara. Eu até arrepio aqui. Isso é muito legal. Então, ó, note que naturalmente há uma associação implícita entre os vetores do espaço recíproco e o momento linear. Interessante. Então parece, né? Isso já está dando um indicativo para a gente que quando a gente precisar tratar do momento linear nesse nosso estudo, esse estudo vai ser tratado naturalmente aonde? Perceberam? Mamão com açúcar, né? Vai ser tratado no espaço recíproco, naturalmente, por uma questão aí, né, que a gente está vendo canônica do nosso problema, tá certo? Então, essa conexão aí pode ainda ficar um pouquinho mais acentuada se nós resgatarmos o teorema aí, ó, de Noether. Se vocês lembrarem aí, o pessoal que fez mecânica quântica, mecânica clássica, desculpa, ou física 1 mesmo, aí tem alguns livrinhos que o pessoal trata desse teorema. E ele é bem interessante, que ele afirma o seguinte, né, de maneira bem simplificada, obviamente. Ele afirma que as leis de conservação estão associadas à simetria do sistema. Isso é muito legal. Porque, veja só, por exemplo, a conservação do momento linear, ela está associada à simetria de translação. Então, isso aí nos faz pensar o seguinte, que quando a gente estiver trabalhando, no caso, a gente quer trabalhar com os elétrons ali no sistema cristalino. Então, isso nos faz pensar que deve haver condições de conservação de momento linear para o elétron. E essa análise ela será feita exatamente onde? No espaço recíproco. Tranquilo? Então, finalmente, depois que a gente faz toda essa viagem, tem só um pouquinho para a gente raciocinar das coisas que nós já vimos aí nos cursos, né, de graduação, nós podemos definir, então, a primeira zona do Brillouin. Então, é muito simples, tá certo? Então, não tem viagem. A viagem que vai ter são as consequências da gente tratar da primeira zona de Brillouin. Mas a definição da primeira zona de Brillouin é mamão com açúcar. Então, ó, a primeira zona de Brillouin corresponde à célula primitiva no espaço recíproco. Ou seja, se a gente conseguiu, a partir do espaço direto, né, encontrar a rede recíproca, então a gente já vimos lá as formuletas para encontrar o espaço recíproco, encontrar a primeira zona do Brillouin é simplesmente encontrar a célula de Wigner-Seitz. Beleza, pessoal? Então, bora fazer um exemplozinho aí, tranquilinho, para não ter erro, tá bom? Mamão com açúcar. Então, nosso exemplo vai ser o seguinte: determinação da rede recíproca e a primeira zona de Brillouin de uma rede quadrada. Então, considere, por simplicidade, no caso 2D, uma rede quadrada com parâmetro de rede A. Então, nós já sabemos, né, de cara, calcular aí os vetores da rede recíproca. Tranquilo? Isso é muito importante. Então, olha só, os vetores da rede direta nossa, nós já temos de cara porque já foi dado no problema, já que é uma rede quadrada, né, com parâmetro de rede igual a, e vamos colocar aqui o pulo do gato. Então, preste atenção no pulo do gato. Ouviram daí o pulo do gato? Então, olha só, o pulo do gato aqui, ó, é que a gente vai criar um vetorzinho, né, para a terceira dimensão, porque como nós estamos trabalhando na segunda dimensão, a gente vai ter que lembrar lá da geometria analítica, que não vai dar para a gente calcular, né, os produtos vetoriais. Então, a gente tem que dar esse pulo do gato. Eu quase que aqui da cadeira, pessoal. Mas é isso aí. Então, ó, a gente está criando esse macetezinho aí para trabalhar em duas dimensões, tranquilo? Então, a gente criou um terceiro vetor aí, unitário, para não interferir nos nossos cálculos, tranquilo? E aí a gente consegue calcular os vetores da rede recíproca. É só bater lá mesmo, lá nas formuletazinhas, jogar, e encontramos que
B1 igual a 2π sobre A na direção I, a mesma coisa na direção J, e na terceira dimensão aí a gente pode descartar, tá bom? Então, note que na direção I e na direção J, nós reobtemos uma rede quadrada também, tranquilo? Então, podemos montar a nossa rede com um parâmetro de rede de 2π sobre A. E agora nós podemos usar, então, o procedimento de Wigner-Seitz. Então, vamos colocar aí nosso parâmetro, tá vendo? A gente construiu uma rede, né, que tem aí distância entre os pontos de 2π sobre A. Viu? E agora o resto é moleza, né? Mamão com açúcar. A gente já aprendeu a fazer isso. Quem não viu, procure os nossos vídeos anteriores. E é o seguinte, qual que é o primeiro passo, professor? Nossa, muito difícil. Escolhe um ponto do qual você quer montar a sua célula, tá certo? Então, a célula é construída em torno de um ponto. Então, nós pegamos no outro exemplo, então é a mesma coisa, já que é uma rede quadrada, pegamos esse ponto central. E a partir dele, visualizamos os nossos vizinhos mais próximos. Aprendemos que temos 8 vizinhos mais próximos nesse caso. Então, nós vamos ligar esses vizinhos mais próximos por meio de linhas, né? Então, vamos lá. Tome, 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 tome. Tranquilo? Achamos todo mundo. Depois que fizemos isso, o que, que nós aprendemos? A gente vai pegar o ponto médio entre a minha origem e meu vizinho mais próximo e passar uma linha perpendicular, no caso 2D. Se o caso for 3D, né, um sistema tridimensional, a gente vai passar um plano perpendicular. Então, bora lá, rapidão. Tome, 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 tome e tome. Beleza, pessoal. Então, ó, nós fizemos esse procedimento todo e descobrimos que a célula de Wigner-Seitz é o volume encapsulado por essas arestas, tudo, é o menor volume ali. Então, nós temos que essa regiãozinha aí, que é quadrada também, de simetria quadrada, a mesma simetria da minha rede, tranquilo? E essa região é chamada de primeira zona de Brillouin. Não tem segredo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima aula. Tá bom? Deixo para vocês aí as referências desse videozinho aí. Beleza? Abraço, pessoal!